Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora sobre as denúncias do Tagliaferro, a comissão lá da Câmara, né? O Tagliaferro, vocês sabem, é o ex-auxiliar do Alexandre de Moraes, que durante muito tempo dirigiu a AECD, que é a Assessoria Especial de Combate à Desinformação lá do TSE, e que a gente sabe agora era, na verdade, um mecanismo de censura da direita, né? Ele prestou depoimento à Câmara dos Deputados mostrando que o que havia era realmente isso. Esse era o propósito da AECD, era perseguição à direita. Não havia nenhuma preocupação com desinformação, era perseguir a direita e ponto final, né? Embora o depoimento dele não traga nenhuma grande novidade em relação ao que a gente já sabe, ele traz sim algumas informações bastante pertinentes e que podem ajudar a fazer o caso contra a eleição de 2022. Como eu sempre falei para vocês, olha a perda de tempo que o pessoal ficou criticando urna eletrônica aí. Agora a gente tem um caso muito sério contra a lisura das eleições de 2022, que é justamente a questão do dedão na balança, a questão de que proibiram a direita de falar um monte de coisa, mas a esquerda pôde falar livremente, né? E de novo, a gente já sabia disso? Sim, já sabíamos disso, mas agora a gente tem elementos, a gente tem o nome das pessoas, a gente tem como que isso foi feito, as reuniões que foram feitas com as Big Techs, o mecanismo todo que foi usado pelo Alexandre de Moraes para pressionar as Big Techs para calar a direita nas eleições de 2022. Essa notícia foi sugerida por Karl Marx libertário, Dolinho anarco-espiritualista e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, teve um depoimento do Tagliaferro que aconteceu no dia 24 agora, ou seja, ontem, né, lá na Câmara dos Deputados. Ele foi ouvido numa audiência marcada na Subcomissão Especial para Combate à Censura, subordinada à Comissão de Comunicação da Câmara, né? Ele já tinha dado o depoimento no Senado e agora ele falou para a Câmara e ele reforçou muitos dos pontos que ele tinha falado já antes, mas também tem coisa nova nessa história aqui que eu acho que é muito importante. São 3 pontos importantes que eu destaco disso daqui. A primeira coisa é o que ele falou aqui, ó, que na verdade Moraes montou um mutirão de perseguição à direita. Ou seja, que todo o propósito da SD era perseguir a direita, né? Tudo que foi feito contra a direita. Em momento algum houve preocupação com desinformação de fato. O que houve foi uma aberta perseguição à direita. E ele embasou isso com um monte de informações, um monte de dados e coisa e tal. E lembra, ele estava lá, ele ouviu isso do Alexandre de Moraes, ele ouviu, ele participou dessa coisa toda. Isso é um elemento de prova muito significativo. Isso é algo que realmente depõe contra a lisura das eleições de 2022. Isso sim é algo que pode ser comprovado, né? Enfim, uma coisa importante também de se notar nessa história, esse tipo de coisa aqui, isso vai ser feito, vai ser colocado um relatório que vai ser mandado para o Trump, tá? Vai ser mandado para os Estados Unidos, para o Eduardo Bolsonaro apresentar às autoridades americanas. Eu tenho certeza que isso vai fazer parte da reunião do Lula com o Trump lá. Aqui, ó. O perito Eduardo Tagliaferro, ex-assessor de Alexandre de Moraes no TSE, afirmou que o ministro fez um mutirão de perseguição à direita quando presidiu a corte entre 2022 e 2024. Na audiência na Câmara, ele relatou a deputados que perfis conservadores eram monitorados e derrubados em redes sociais por orientação de servidores integrantes das comissões internas do TSE. Ou seja, só perfis de direita. Segundo Tagliaferro, os pedidos de derrubada de perfis eram feitos em reuniões com as empresas de rede social e softwares de comunicação. Eles, os servidores, participavam constantemente das reuniões no TSE e sempre era cobrado celeridade para que o pedido do Alexandre de Moraes fosse realizado. Ou, caso contrário, elas eram ameaçadas com possível derrubada da plataforma. Então aqui a gente tem a outra informação relevante nessa história aqui, né? Então a primeira informação é a informação de que o objetivo era realmente censurar a direita. A segunda informação é que eles tinham contato direto sobre as Big Techs aqui, ó. Tagliaferro relata a pressão de Alexandre de Moraes sobre as Big Techs nas eleições de 2022. Alguma coisa muito similar que a gente viu acontecer lá nos Estados Unidos com o Biden pressionando as Big Techs também. Eu fiz um vídeo recentemente falando sobre a descoberta, né? Na verdade, o Google, né, confessou no Congresso americano que recebeu ordens do Biden para censurar canais conservadores, para censurar canais de direita lá na política americana. E veja, tudo isso mostra aquilo que eu falo para vocês, que o que está havendo é um movimento de crescimento da direita, um movimento de perda de controle da esquerda sobre a narrativa, e a esquerda desesperada tem reagido com censura. Não só aqui no Brasil, mas lá nos Estados Unidos também, e na Europa também. Na Europa
Europa é a mesma coisa, estão tentando censurar todo mundo, calar todo mundo, porque a esquerda não consegue convencer as pessoas. O convencimento, a argumentação da esquerda simplesmente acabou. E daí ela parte para violência, para censura, para prisão, para uso de violência contra as pessoas. Então, essa definição aqui do Tagliaferro mostra muito bem esse mesmo padrão que aconteceu nos Estados Unidos, dos governos de esquerda forçarem as plataformas a censurar o pessoal mais à direita, e o quanto isso foi inútil no final das contas, porque voltou o Trump lá, né? E aqui no Brasil vai ser inútil também, estou falando para vocês. Esse desespero todo do pessoal aqui da esquerda de dizer que Lula ganha de todo mundo em 2026 e não sei o que lá, é só isso mesmo, é só desespero temporário do Lula, a tentativa dele de se manter relevante na política brasileira. Pois bem, o Tagliaferro relatou essa pressão, então, das Big Techs, né? Ele falou aqui, ó, que esse pedido de fato era realizado, às vezes, em reuniões dentro da comissão no próprio tribunal, em relação ao conteúdo das redes sociais e softwares de comunicação, com a Meta, Google e YouTube. E sempre era pedida celeridade, ou seja, para derrubar rápido, né? As novas acusações contra o ministro foram apresentadas no depoimento da Câmara, e o que deixa claro aqui é que os pedidos pulavam a via oficial, ou seja, como é que deveria acontecer esse tipo de coisa, né? Em tese, o tribunal pode emitir uma ordem formal para as plataformas para elas fazerem o que quer que seja aquele que o tribunal queira, né? Por mais que seja um absurdo a censura de qualquer forma, isso seria um mecanismo, digamos, normal, um mecanismo usual disso daí. Mas não, o que eles faziam? Eles chamavam as plataformas no TSE, ameaçavam as plataformas, dizendo que iriam bloquear elas aqui do Brasil, e se não derrubassem o perfil XYZ, aqui, ó. A gente tinha o contato dos diretores dessas plataformas e acabava encaminhando diretamente os pedidos antes mesmo de ir pela via oficial. Ou seja, contornava todo o devido processo legal. Por quê? Porque, em tese, as plataformas teriam o direito de recorrer, né? Você tem um pedido do TSE para derrubar alguém, você pode questionar aquilo na justiça. É assim que deveria funcionar a justiça, né? Mas a pressa deles para calar a direita a qualquer custo não permitia esse tipo de coisa. É o que a esquerda está sentindo que está perdendo força pela internet, mas ela não percebe que ela está perdendo força justamente porque ela é incapaz de argumentar, ela perdeu a razão. Então aqui, ó, o gabinete do ministro Alexandre de Moraes tem dito que todos os procedimentos adotados eram oficiais, regulares e documentados nos autos, o que é errado. E se era um pedido feito durante uma reunião dentro do TSE, então não é oficial, não é regular e não está documentado nos autos, né? Mesmo que depois o TSE emita tal ordem, né, para constar nos autos, isso não é correto, né? Não pode ser feito dessa forma. Enfim, parece que a Revista Oeste procurou as Big Techs, mas nenhuma quis falar nada. Por enquanto, eu tenho certeza que em 2026 vai ter governo de direita aqui no Brasil, e aí as Big Techs vão, a partir de 2027, né, porque 2026 vai ser eleição, mas 2027 é que assume o governo de direita. Eu tenho certeza que as Big Techs vão entregar essa história toda aqui, e esse pessoal todo que ainda se recusa a lutar contra o Alexandre de Moraes, vai estar implicado nessa lambança que o Alexandre de Moraes fez, né? Bom, então são essas duas coisas. Primeira coisa, foi direcionado à direita. Segunda coisa, teve pressão direta nas Big Techs por meios informais. E terceiro ponto importante, ele deu o nome de uma série de pessoas que estaria ligada a essa perseguição, né? Então ele falou aqui que um diretor participou dessa estrutura de censura para derrubar perfis de direita. Depois da vitória do candidato deles, conseguiu um cargo no atual governo? Sim, o Dário Duriga. Esse cara era um diretor que participou dessa estrutura de censura e depois ganhou um cargo no Ministério do Haddad. Ele agora é alguma coisa importante, um assessor importante do Haddad lá no Ministério da Economia. Isso aqui, além de abrir caminho para a investigação em cima desse cara, uma investigação mais extensa, porque agora tem o nome dele ligado a essa turma toda, isso mostra um outro ponto muito importante, que é essa promiscuidade entre o PT e o STF. Eu tenho falado desde o início que o que a gente está vivendo hoje é uma ditadura da coligação PT-STF, uma junta judiciária entre o PT e o STF que estão governando o país, né? E, de novo, mas Peter, você está falando que vai dar margem a investigar esse cara aqui, mas não, o Xandão nunca vai investigar ele, nunca vai ter nada para ele. Não, agora não vai ter nada para ele. Agora não vai ter. Mas é o que eu falei, o que eu falo para você, meu amigo, vai mudar. A gente vai voltar ao poder. Eu tenho certeza disso. Pode não ser em 2026, pode ser em 2030, mas a direita vai voltar ao poder. E quando voltar ao poder, esse pessoal vai ter sim que prestar conta. Eles sabem que eles estão numa enrascada porque eles sabem que fizeram coisas erradas, né?
E ele fala também sobre a irmã da Miriam Leitão, a nora da Miriam Leitão, que teria feito também parte dessa turma. Aqui a Gisele Siqueira, que é nora da Miriam Leitão, que não apenas assessorava Moraes em temas de mídia, mas também atuava diretamente no monitoramento de redes sociais. Ou seja, o que dá a entender é que tinha um grupinho de pessoas de esquerda ali que ficavam monitorando as redes sociais. Xandão, derruba o perfil XYZ, Xandão. Xandão, derruba o perfil tal assim, Xandão. Ou seja, era basicamente um grupinho de esquerdistas desesperados querendo calar a direita a qualquer custo, porque não consegue argumento decente, né? E eu já falei para vocês que isso é inútil. O crescimento da direita é um crescimento muito forte. Exatamente por isso a esquerda ficou desesperada, fez de tudo para ganhar as eleições de 2022, tudo que podia e mais umas coisas que não podia, mas esse tipo de esforço eles não têm como fazer continuamente. É o que aconteceu nos Estados Unidos. O Biden até ganhou, mas quando chegou a outra eleição, não teve jeito. O Trump acabou pegando de novo. A gente aqui no Brasil, é lógico que não vai ser 100% igual. Pode ser que Bolsonaro volte, pode ser que seja outra coisa, pode ser que seja o Eduardo Bolsonaro, pode ser que seja o Tarcísio, pode ser que seja outra pessoa da direita. Mas é inevitável que o caminho será esse, será o caminho de a direita ganhar e nunca mais ter espaço para a esquerda. Ao contrário, né? O que eu acho que vai acontecer é essa mudança da janela de Overton, em que a direita vai cada vez mais para a direita e a esquerda vai virar a centro-esquerda, vai virar o PSD, o PSDB, que vai ser o partido de esquerda no Brasil. O PSDB, que durante muito tempo tentou ser a direita no Brasil, vai passar a ser a esquerda no Brasil, né? E o Lula não vai ter mais chance nenhuma. O Lula não vai durar mais muito tempo, né? Então, são essas três informações importantes que você tem aqui. A questão da perseguição aberta contra a direita, a questão da pressão das Big Techs e a questão do nome das pessoas que fizeram parte dessa lambança. Isso tudo é muito relevante para o futuro. E, bom, o Tagliaferro já falou que vai mandar um relatório com isso para os Estados Unidos, para o Trump. Eu espero que tenham coisas bastante interessantes vindo aí mais no futuro. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.